Paz, irmãos e irmãs, bom dia com alegria. Hoje é um dia muito feliz, né? Temos 3 aniversariantes no dia de hoje. Em primeiro, o Elcio. Hoje o Elcio fica mais velho, completando 68 anos de idade. Daqui 2 anos já tem 70. Tá velhinho, né? E agradecendo a Deus pela saúde, para que Deus possa cobrir ele com o manto sagrado, derramar todas as bênçãos sobre a vida dele, colocar os anjos ao redor, guardando, protegendo, livrando ele de todo mal. Que Deus dê muito mais anos de saúde, de alegria, de paz, de vontade, né? O El sempre foi muito trabalhador, que ele continue sendo. E Deus dê coragem, força, é o que nós pedimos em nome de Jesus, tá bom? Quero também agora agradecer a Deus pela vida da minha sobrinha, da Raíssa. A Raíssa também completa mais um ano de vida, que Deus abençoe a vida da Raíssa grandemente. Todas as bênçãos, todos os sonhos da Raíssa sejam realizados, ela é tão jovem, né? Que Deus possa realizar todos os sonhos da vida dela, trazer muita saúde, muito amor, muita paz, tudo de bom. Raíssa, tia te ama, beijo bem grande. Beijo, Raíssa, o tio já escreveu aí, né? Na família, para você. E agora, a nossa irmã de igreja, nossa Jaqueline. A gente ama tanto, tem tanto carinho também. Que Deus continue te abençoando, Jaque, a gente chama ela de Jaque. Que Deus continue te abençoando, derramando sobre você todas as bênçãos do céu, que você tenha muita saúde, muita paz, muito amor, muita alegria, é o que nós desejamos de todo o coração. Em nome de Jesus. Então hoje os 3 aniversariantes, Elcio, Raíssa e Jaque. Amém? Amém. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Tem ajudado, né? Protegido, guardado. Eu tô com uma Bíblia. Maria, bom dia, com alegria, Maria. Depois você vai no Salmo 90, onde que Deus vai falar que fala bom dia, dos nossos dias, né, que Ele tem cuidado de nós. Fala. Pai do Senhor, Maria, Vandeir, todos os outros do paraíso. Gostaria de, hoje, nós vamos orar, nós vamos falar hoje sobre o Getsemane. Hoje nós... Sobre um momento muito especial, um momento onde começou a vitória, naquele instante, onde que o plano iniciou o cumprimento do plano, quando começou foi ali, naquele momento. Né? Que momento, e eu queria colocar um tema. A Célia falou, bem, hoje eu vou falar do Getsemane, que ela ontem na igreja ela me perguntou onde que estava, nós achamos. Desde ontem que eu estou meditando nesse Getsemane. E o tema vai ser assim, ó, Getsemane, aonde a vitória começou. Amém. Amém? Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos já nós pessoas que fazem aniversário hoje, nesse dia, né? Todos. Obrigado. O Senhor ter cuidado de nós. E nós te louvamos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. E nós temos a certeza que o Senhor tem cuidado de nós até hoje. O Senhor continuará cuidando com amor, com carinho, que só o Senhor pode nos dar. Obrigado por esse momento de oração. Sim, e essa semana nova que está começando hoje, dia 20 de abril de 2026. Nós possamos ser abençoados, nós possamos ser ajudados pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Ajuda-nos a vencermos cada batalha, cada trabalho, cada situação, todas as coisas que acontecem na nossa vida, seja o Espírito Santo. Ajuda-nos a lutar, combater o bom combate, fica conosco em nome de Jesus. Ajuda-nos a compreender a sua palavra e essa palavra venha cair no nosso coração como uma boa semente em nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém? Amém, amém. E aí, irmão, o Getsemane, ele está em 3 lugares. Ele está em Lucas 22, ele está em Mateus 36 e Marcos 14. A Célia vai ler em Lucas. Lucas, porque ele é mais completo, né? Ele fala do suor, do sangue. O Dr. Lucas explicou aqui certinho como que foi as coisas. Vamos? Vou ler. Jesus no Getsemane. E saindo foi como costumava para o Monte da Oliveira. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação.
E apartou-se dele cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelho orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto-se em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas. Olha aqui, isso daqui, eu falei, gente, olha Maria, que aqui, ó. E o suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. A dor do nosso Jesus. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que está dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Amém, aleluia. Ana, bom dia, com alegria, Ana. Deus abençoe você e toda a sua família, minha irmã. É isso. Olha aqui. Que linda essa palavra, né? Uma passagem muito bonita. Para quem não conhece, né? Para quem nunca leu a Bíblia, não sabe a história do nosso Jesus, o nosso Jesus deixou o trono de glória dele, né? Estava no céu junto com o nosso Deus Todo-Poderoso, mas ele deixou o trono de glória para se fazer homem e viver entre nós, sentir as nossas dores, as nossas enfermidades, passar tudo que nós passamos. Ele se fez homem, se tornou homem, por amor a cada um de nós. Aqui, ele foi para o Monte da Oliveira e embaixo do Monte da Oliveira, tem um jardim, o Getsemane, né? Um jardim de oliveiras, o Getsemane. E ali ele, com os seus discípulos, ele foi a orar, porque ele sabia que estava chegando o momento derradeiro dele se entregar na cruz por amor a mim, por amor a você. Ele estava ali porque ele sabia que o sofrimento seria grande. Já tinha começado. Aflição grande. Pode falar. Eu já preguei muitas vezes por essa palavra de agonia de Jesus. O Getsemane é o lugar onde que começou a vitória, onde que começou e era assim, é o início da finalização do plano de Deus, né? Da nossa salvação. Da salvação da humanidade pelo sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz. Esse momento de suor sangue, de suar, as gotas de suor dele se tornavam em sangue, um fenômeno muito raro. Pouquíssimas pessoas conseguem chegar num momento de aflição tão intenso, tão grande, chamado hematidrose. Eu já falei sobre isso outras vezes. A dor é tão grande. Onde que aquela agonia, aquela angústia, aquele aperto é tão grande que as pessoas ficam como se fosse com uma dengue hemorrágica e começa a transpirar sangue, até mesmo pelos olhos sai sangue da pessoa. Olha que intenso que é isso. Hematidrose, guarde esse nome. Ele estava em agonia. Ele vai falar lá em Marcos: a minha alma está profundamente triste até a morte, amargurada. E ele sentiu essa angústia, medo da solição, daquela solidão que ele estava sozinho ali. E ele orava intensamente. E daí, irmãos, ele vai falar uma coisa: ele não era um super-herói, não tinha um super-herói para socorrer ele distante. Tinha o pai olhando ele. Ele chorou, suou sangue. A Sérgio já leu aqui no Lucas 22, e ele 44. De joelho orava. E pediu ajuda aos amigos. Ajuda. Mas ao chegar aos amigos, irmãos, eles estavam dormindo. Deus entende a dor dele e compreende o plano. Por isso que ele vai falar: Pai, se
se queres. Tira de mim esse cálice. Na minha Bíblia está, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Esse cálice era a morte na cruz. Não era. Era? O cálice era a separação que ele teria de Deus. Quando ele morresse ali na cruz, Deus teria que sair de perto dele. Por causa do nosso pecado, Deus teria que se afastar dele por um tempo. Deus se afastou dele, porque viu todo o pecado carregado em Jesus. O pecado da humanidade estava em Jesus. Mas o cálice era a cruz. Sim. O pecado do mundo, a separação do Pai. Jesus escolheu, mesmo custando tudo o que custou, ele escolheu ficar, né? Até o fim por nós. Né? O maior conflito não é com o diabo, não é com o maior conflito é com a nossa própria vontade que a gente tem. Né? A vitória começa quando a gente diz assim, ó, para mim, para você e foi para Jesus. Sabe quando começa a vitória? Quando você fala, Pai, faça a sua vontade. Não. Aí vai. Tem uma música que fala assim, ó, mas do seu jeito dá. Do meu jeito não dá. Do seu jeito dele, do jeito dele dá. Porque às vezes, irmão, a gente gostaria de não passar por um monte de agilizar as coisas, de não passar por isso. Nossa, por que eu estou passando tanta coisa? Porque tudo sobre a minha vida, porque tudo só acontece comigo, na minha família. Por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? A gente vai observando as coisas, ele vai, e a gente vai abrindo, clareando a nossa mente, principalmente quando você viaja, quando você olha, você vai em velório, você vê a nossa pequenez diante de uma situação de morte, de doença, de um câncer. Você fala assim, ó, somente Ele pode fazer. E Ele pode todas as coisas. Aí você vai ver que você é pequeno. Olha, né? enquanto ele orava, Elcio, que lindo, né? Depois... Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Aleluia. Olha como nosso Deus é maravilhoso, é misericordioso. Ele viu a agonia do filho ali naquele momento, né? Num momento de tanta dor, num momento de agonia grande, Deus envia um anjo do céu para confortar. E Ele faz isso hoje com a gente, né? Comigo, com você. Quantas vezes você está passando por um momento de agonia? Eu creio que todos nós aqui já passamos por um momento de agonia, de tristeza, de dor. Olha que interessante. E o Senhor enviou anjos para nós, e não enviou um anjo como aquele anjo lindo, branco, com asas, mas enviou anjos com nome, né? Anjos. Pode chamar Paulo, Ana, Iva, Maria. Edna, né? Maria. Envia anjos com nome, anjos com aparência. Quantas vezes você estava angustiada e um anjo chegou na tua vida para te dar uma ajuda? Eu tive 2 anjos no momento de maior tristeza, de angústia da minha vida. Deus enviou 2 anjos. Aleluia. Na minha casa, né? E eu nunca vou esquecer disso. Então eu falo assim, Ele usa, né? E nesse momento que Jesus estava lá suando sangue, estava ali naquela agonia, Deus enviou um anjo do céu que o confortava. Esse veio direto do céu, do trono de Deus, para confortar nosso Jesus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Ninguém levou Jesus para a cruz. Claro, foi levado, foi ali, mas se ele quisesse, ele podia ter fugido. Ora, Ele queria. Por que estou falando isso? Porque quando ele levantou, ele foi ao encontro dos soldados, né?
Ele falou para os amigos dele assim: vamos, se aproxima aquele que vai me trair. Olha assim. Paz, Eva, bom dia. Eva, bom dia, com alegria. Ele falou: se aproxima aquele que vai me trair, aquele que me trai, que era Judas Iscariotes. E aí, irmãos, ele decidiu amar você até o fim e foi espontaneamente, instantaneamente. Foi uma consequência. Assim, ele já sabia tudo, porque ele era Deus, tudo que ia acontecer, então ele foi e se entregou, né? Sozinho. Foi cumprida o que ele já tinha falado que ia acontecer. Se ele quisesse, ele poderia ter fugido, se mandado no outro dia, um dia antes, mas ele escolheu aquilo. Fica ali por amor a nós. E ficou por amor ali. Então, hoje, o que a gente vai servir aqui de apelo e de conclusão dessa palavra do Getsemane? Todo mundo tem um Getsemane na sua vida. Um momento de pressão, de agonia, de decisão, de agonia, de lágrima. E aí você decide se você vai fugir ou vai ficar em Deus. Ou se você vai dormir, confiar, ou se você vai se render. Jesus venceu no Getsemane para você vencer hoje, senão nós não estaríamos mais aqui. E aqui vai ficar uma pergunta para nós, só para eu terminar. Qual é o cálice que hoje nós precisamos de entregar para Deus? Qual é o cálice? A gente tem muitos cálices sendo derramados. Para ele foi a cruz, para nós é o quê? Às vezes você vai no enterro, você vê um desespero. Ai, me leva, por que o senhor não me levou ele, levou eu? A dor daquela pessoa. Tá e é uma coisa individual. É muito triste, Um passa por uma coisa, outro passa para outra, o outro se conforma mais rapidamente, o outro não importa. Cada um sabe a tua dor, sabe o seu cálice. E é individual e as intensidades são diferentes. Porque nós lidamos com as coisas de maneira diferente, porque nós somos diferentes. Um está em Deus e se conforma, conforta. Outro está em Deus e sofre. O outro está em Deus e sofre. O outro questiona, o outro resmunga, o outro peleja, e aí por aí afora. Porque nós somos humanos. E diferentes. Mas hoje, irmão, qual que será o cálice que nós temos que entregar a Deus? Afasta de mim esse cálice, mas a gente tem que falar, não é afasta não. Faça segundo a tua vontade. Exatamente. Faça segundo a sua vontade na minha vida. Porque a sua vontade é boa, perfeita e agradável. É assim que a gente aprende. E aí, onde foi dito uma coisa no nosso culto que eu achei muito importante, que eu vou levar para o resto da minha vida. E nós vamos levar para a vida. Nós estamos pregar. O pastor Maurinho ontem falou que nós estamos aqui de passeio. É uma viagem. É uma viagem. E o Senhor mandou que a gente leve o Evangelho a todas as criaturas, todas as criaturas. Mas como levar esse Evangelho? De um modo leve, de um modo, sabe assim, aproveitando aquilo que Deus te colocou como propósito na tua vida, para levar de uma forma leve. Sabe assim, ele falou assim da viagem nossa, minha e do Elcio. Ele falou assim, o Elcio e a Célia, eles viajam. E o que ele faz? Eles não estão preocupados no destino. Eles estão curtindo a viagem. Então, o que a gente tem que fazer? Viver o melhor da nossa vida aqui, enquanto a gente está indo. A gente tem que aproveitar as oportunidades de abraçar o irmão, de conviver com o irmão, de levar a palavra, sem aquele, sabe, sem querer impor, sem querer enfiar por goela abaixo, que nem a turma fala. Eu falo. A gente não tem que querer enfiar goela abaixo as coisas de Deus na vida do outro. Porque é o Espírito Santo que convence. Ele falou, deixa que o Espírito Santo faça a obra. Para de julgar a religião do outro, para de falar da religião do outro. Vive a tua vida, né?
E deixa que o outro veja em você o que Deus está fazendo. Que você seja o Evangelho. Que você seja. A tua vida mostra para o outro quem você é. E o outro vai querer viver isso que você vive. E não adianta a gente querer convencer. Quem convence é o Espírito Santo. Aleluia. O Senhor só mandou a gente pregar o Evangelho a todas as criaturas. Então, uma coisa que eu nunca vou esquecer, isso aí eu vou levar para o resto da vida, tem coisas que eu guardo para sempre. Aproveita a viagem. Né? Ontem eu estava falando para Solange, aproveita a viagem. Né? Não fica só focada no destino. Não fica só focada no destino. Quando você fica só focado lá no destino, você deixa de viver o hoje. As coisas boas que Deus trouxe para mim e para você. Né? E olha que tem coisas lindas, maravilhosas, né? Você já foi pescar com o neto, gente? Tem coisa mais linda do mundo? Né? O neto se enfiando na lama, você tendo que pôr isca, e quer peixe, mas não tem peixe, e tem repelente, tem não sei o quê, mas esses são os momentos de você mostrar a presença de Deus ali para aquela criança, para os teus, conviver com a tua família, abraçar, dizer te amo, orar junto, participar com os irmãos como a gente participa aqui, né? Um momento tão especial, tão lindo, que foi Deus que preparou, foi Ele que preparou, porque é tão leve. Tudo que é leve, irmãos, tudo que não pesa, vem de Deus. As coisas do nosso Deus que Ele preparou para nós não é pesado. Né? E uma coisa eu não posso esquecer, no momento de mais angústia, Emerson, a paz, irmão, que Deus te abençoe você e toda a sua família. O momento de mais angústia que eu passei na minha vida, de dor, eu tive 2 irmãs, 2 anjos que Deus enviou na minha vida, a Rose e a Sandra. São 2 pessoas que eu vou guardar para o resto da minha vida, na minha memória, no meu coração de gratidão. Eu sei que foi Deus que usou eles, as 2, como anjo naquele momento. Aqui, quando Jesus estava ali no Getsemane, suando sangue, Deus enviou direto do trono dele um anjo para confortar o nosso Jesus, né? Olha que lindo isso. E ele envia anjos para nós, para nos confortar, para nos trazer paz, refrigério. É isso aí. Oi, Zeli, minha irmã. Essa Zeli que entrou agora, minha irmã é irmã de sangue, a minha 4ª irmã. Nós somos 5, ela é a 4ª. Ai. Nica, te amo, viu? E assim, irmãos, a gente vai terminar essa ministração sobre o Getsemane. O que nós vamos entregar hoje para Deus? Nosso coração. Nossa, ele gratidão. É a 3ª, gente. Ele é a 3ª. Nosso coração, nossa gratidão, até aqui. Tá no barco. Tem... Olha só, deixa eu contar para os irmãos. Irmãos, a minha irmã Zeli, que está aqui com a gente, ela está num barco agora, indo dar aula numa ilha, cheio de professores. Ela faz uma viagem grande, que delícia, né? Que Deus abençoe vocês, todos os professores, todos que estão nesse barco, que vocês possam ser cheios da bênção de Deus, viu? Chuva de bênção. Que Deus abençoe o dia de vocês grandemente, dê sabedoria para cuidar dessas crianças aí. Beijão, Zeli, Deus abençoe. E é isso, irmãos. Então, hoje nós lemos o livro Lucas, capítulo... Que capítulo, Elcio? Lucas, 22. Nós nem falamos. Capítulo 22, versículo 39. Jesus no Getsemane. Olha que lindo. Depois você medita nisso, né? O nosso Jesus, que se entregou por amor a cada um de nós, para nos dar vida eterna, né? Hoje somos salvos, somos livres, curados, separados, abençoados, né? Grandemente. E hoje entregando o Elcio, né? Em oração pelo aniversário dele, agradecendo a Deus pela vida dele. 50 anos que eu conheço o Elcio, conheci desde mocinho, né?
e já está velhinho aqui junto comigo. E é muito bom, irmãos. Até aqui o Senhor o sustentou, né? Nos sustentou. Então a gente só tem que louvar a Deus, agradecer a Deus por mais esse ano. E que Deus possa abençoar, que dure muitos anos, que a gente possa estar juntos, né? Para louvar, agradecer, bem dizer o Senhor, é o que nós pedimos. Faz 55 anos. 55 anos que a gente está junto. Que Deus possa abençoar a vida do Elcio, né? Tá velhinho, Nica. Né? É isso a palavra. Aí, a palavra é essa hoje. Nós vamos orar por cura. Obrigado. Nós vamos orar. Agora, irmão, nós temos umas pessoas que nós pedimos, nós escrevemos tem aqui. Uma pessoa... Irmãos, tem um caderno todo. Eu quero falar hoje do João Guilherme, um menino de 12 anos. Ele está com câncer e precisa muito das nossas orações. Amém. O João Guilherme, ele fez o tratamento dele não deu certo. Nós vamos orar a Deus Todo-Poderoso que ele consiga se curar, se tratar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Samuel está em casa, irmãos, o de 10 anos que a gente orou, e ele está em casa, está abençoado, está curado, em nome de Jesus, Samuel. E a gente está orando pelo João Guilherme, de 12 aninhos, 12. Estamos orando para a Emanuele, a netinha do Simar, que continua na UTI. Orando pela Emanuele, pedindo a Deus Todo-Poderoso que toque a Emanuele, liberta a Emanuele de toda dor, de toda enfermidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Silvio Rufino, a Nilva Marta Machado. O Silvio Rufino, ele fez uma cirurgia do coração, colocou um marca-passo e parece que não deu certo, e a gente está orando por ele, entregando ele na presença. Deu certo, se Deus quiser, né? Nós confiamos na mão poderosa de Deus, entregando ele na presença de Deus Todo-Poderoso. Deus, nós colocamos o Silvio Rufino na tua presença, pedindo a cura, a Nilva Marta Machado na tua presença, a Emanuele, a Renata, a pastora Anice, a Ângela, a Thalita, o João Guilherme, e todos que estão no caderninho de oração, todos, pedindo que Deus Todo-Poderoso, oramos pela perna do Edgar, e oração pelo Paulo, né? Pelo Paulo, né? Amigo do Elcio, pro Márcio, e tem tantos nomes, irmãos, mas Deus conhece cada nome que foi colocado nesse caderninho. E junto nós entregamos na mão do Deus Todo-Poderoso. É o momento de orarmos por cura. Senhor, nós cremos em Ti, Senhor. Ali naquele outro, ali quando o Senhor suou sangue, Senhor, o Senhor foi pela cruz por amor a cada um de nós. Para nos trazer cura, saúde, vida. Oh, Pai. E nós entregamos cada nome no caderninho. E a nossa oração é feita em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós não podemos, mas o nosso Jesus, Ele cura, Ele salva, Ele liberta. E é na mão dEle, desse Deus Todo-Poderoso, que nós oramos. Obrigado, Senhor. Amém, aleluia. Aleluia. Amém. Glórias, irmãos, então vocês tenham uma semana abençoada. Amanhã é feriado, né? 21 de abril, feriado. E comigo não tem esse negócio de feriado, não. Tem um ar-condicionado para instalar hoje e amanhã. Amém? Oh, glória! Graças a Deus. Então, vou falar a bênção apostólica, que Deus abençoe nosso dia, nossa semana que está começando hoje. Levanta as nossas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós, e todos dizem: Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Maria? Vai impedir. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Zeli, o Emerson, olha que lindo, família linda, né? A Eva, João, um abraço para todos. Amamos vocês, irmãos. Quarta-feira, se Deus assim nos permitir, o irmão João, esposo da irmã Eva, estará aqui ministrando a palavra, e nós já estamos assim, ansiosos, esperando que Deus venha falar para nós, porque nós sabemos que vem direto do trono, são pessoas de Deus, pessoas de oração,
E a gente sabe como Deus usa, né? Então que Deus possa estar usando já, que o Espírito Santo esteja iluminando o João, para que ele, cheio do Espírito Santo, possa ministrar uma palavra direto do trono para nós, amém? Que Deus abençoe seu dia, fiquem com Deus, chuva de bênção, irmãs, Zeli, vai com Deus, viu? Todos os professores aí do Rio de Janeiro, irmãos, ela é lá do Rio de Janeiro, vai dar aula numa ilha para as crianças, né? Que Deus abençoe eles, né? Quem vai lá quem leva o barco é quem, bem? Marinha. A Marinha. Olha, é a Marinha que leva eles. Que lindo, né? Que Deus abençoe todos. Amém? Fiquem com Deus. Amém. Paz e graça. Até amanhã. Veinho. Hoje é segunda, à noite tem live. Pai do Senhor,